Pacotão de reforços no Vasco, pedido de Fernando Diniz, contrato assinado, previsão de chegada, desfalque certo, mercado da bola e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo aqui no canal do Torcedor Vascaíno para levar você pertinho de todas as informações do Cruz Maltino e peço para você que ainda não faz parte do nosso trabalho, corre aqui embaixo agora, agorinha. Clique no botãozinho escrito inscreva-se. O botão tá aqui embaixo, você clica e aciona o sininho de notificações. E não esqueça, tá, de deixar o seu like. Tá gostando do trabalho do Admar Lopes? Deixa o seu like pra dar aquela moral que parece que o homem trabalha, hein? Soltou o freio e vem agindo nos bastidores do Vasco. Vamos falar bastante sobre isso porque, ó, tem reforço chegando e a gente vai falar bastante sobre todos eles. Lembrando que o mercado não para, hein? Fernando Diniz fez um pedido especial e a gente vai comentar para você todos os detalhes dessa situação. Então, olha só, antes de começar, eu sempre deixo uma dica legal para você e vou deixar a dica da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete e no futsal, patrocinadora master e quer dobrar o seu primeiro depósito, só para quem é vascaíno aqui no canal, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado, você clica, participa ali da Estrela Bet com as melhores odds do momento e outra, não esqueça, tá? Você corre risco de ganhar camisetas do Vasco do basquete, chaveiros, canecas, copos e muito mais. Lembrando que a Estrela Bet também realiza o Estrela Bet Day, que é o dia da Estrela Bet em São Januário, onde você, palpiteiro, pode jogar basquete no Caldeirão. Pô, já imaginou? E você aí, até hoje nessa plataforma aí fazendo seus palpites, que não te dá nada. É brincadeira, hein? Sai agora dela, corre pra Estrela Bet. Porque a Estrela Bet é boa para vascaíno. Se você não é vascaíno, nem vem. Só para vascaíno. Beleza? Bom, como temos muitos assuntos hoje, muito agitado essa sexta-feira, né? Enfim, deixe seu like, solta a vinheta, bora pro vídeo. Pacotão de reforços no Vasco, pedido especial de Fernando Diniz, contrato assinado, mercado da bola, desfalque certo e muito mais. Rapaz, o vídeo hoje tá recheado de informações e eu vou levar você pra pertinho de todas elas. Mas antes eu peço pra você deixar o like. O seu joinha ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho e claro, né, fala que, ó, que você tá gostando aí das movimentações do Vasco no mercado. Bom, vamos falar aqui sobre reforços. Começar logo colocando o pingo no i. Vamos começar falando sobre reforços aqui, porque é muito importante as informações. Olha só, o Vasco está fechando com duas contratações promissores. São jogadores promissores do futebol sul-americano. O primeiro, o venezuelano, o Santos Torrealba. O Santos Torrealba é um dos contratados aí, né, que estão acertados com o Vasco. Jogador de 1,68 m de altura, venezuelano, né? Muito jovem, apenas 18 anos. Mas vale destacar aqui, jogador da seleção sub-20 venezuelana e também já atuou, né, no Zamora, lá da Venezuela, na equipe principal. E já vou falar um negócio pra você, tá? É um jogador muito promissor. Veloz, rápido, joga pelas pontas. Ele é destro, então joga um pouco mais como ponta esquerda. É um jogador jovem que com certeza deve ser realocado para o sub-20 do Vasco, tá? Tem contrato lá com o Zamora até dia 31 de dezembro do ano que vem. E o Vasco tenta fechar logo a contratação desse jogador e, obviamente, vai estar no sub-20, né? Para se desenvolver. E quem sabe estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Já tem 18 anos, tem idade para subir para o profissional. Já subiu, né? Lá na Venezuela. Já está à disposição lá do Zamora como profissional. Então, é um jogador em ascensão nesse momento. Jogador que está atuando muito bem, demonstrando um bom futebol. E o Vasco pode fechar a contratação de Santos Torrealba. Jogador interessante ali, o ponto esquerda de 1,68 m de altura. O outro jogador vem de outro mercado, e sim o paraguaio. A gente está falando aqui do meia central Brian Grace. O Brian Grace tem 1,88 m de altura, é um jogador bem alto, tá? Um meia central bem alto. Um jogador que atua ali no Olímpia, tem, claro, né, alguma facilidade de atuar também como um volante, mas é um jogador promissor na parte técnica, não é veloz, é muito mais do passe, tá? É um meio campo mais centralizado
e atua, né, ali no Olímpia, né, sub-19 que eles colocam lá, né, para você entender um pouco dessa parte organizacional da equipe paraguaia, equipe essa que hoje atua Manuel Capasso, né, estavam Ramon Dias e Emiliano, e a gente observa o Brian Fernando Grace sendo aí mais um jogador viabilizado, mais um reforço para chegar no Vasco a qualquer momento, para fazer esse pacote, né, de reforço, é um pacotão de reforço do Vasco, um meia central, o paraguaio de apenas 18 anos, Brian Grace, de 1,88 m de altura. Vamos ver como que se comporta, né, essa negociação. Óbvio, já vou logo avisando, chegarão para as categorias de base, para o sub-20. E, obviamente, o Fernando Diniz vai estar de olho. São jogadores em ascensão, em desenvolvimento, principalmente, né, o Santos Torrealba, que é um jogador que tem um pouco mais de refino do drible, né, de velocidade, muito ágil. Então, a gente vai estar observando esses jogadores, caso cheguem, né, muito próximo do acerto, viabilizado já o acerto, para esses reforços chegarem e também, quem sabe, estar à disposição do técnico Fernando Diniz. E falando sobre o técnico Fernando Diniz, eu vou trazer aqui para vocês um pedido especial do treinador. E o nome se chama Alan Saldívia. E o Vasco fez a proposta por empréstimo pelo atleta, né? O jogador que pertence ao Colo-Colo, né? A gente já falou bastante sobre esse atleta, porque o Fernando Diniz pediu a contratação dele. Numa coletiva foi perguntado sobre o Alan Saldívia, o próprio Fernando Diniz chegou lá e credenciou o jogador. Falou que quando atuou contra ele lá pelo Fluminense, gostou muito do que viu. O Fluminense na época tentou contratar o atleta, mas não conseguiu. E o Vasco agora, né, nesses finais, né, nesse fechamento de janela de transferências, tenta a contratação de Alan Saldívia, que pertence ao Colo-Colo, um jogador que também atua pelo lado direito, e o Vasco tenta um empréstimo, né, com obrigação de compra de 70% dos valores, né, dos seus direitos econômicos ali no final do contrato. Então a ideia do Vasco é pegar 70% do jogador no final de um empréstimo de uma temporada. Queria saber a sua opinião sobre Alan Saldívia, né? A gente já falou muito sobre esse jogador nos canais, né? A gente falou pra caramba, a gente ficou aqui batendo muito nesse nome, né? Porque foi um dos jogadores iniciais do alvo da diretoria do Vasco, a pedido do técnico Fernando Diniz. Você acha que Admar Lopes vai atender esse pedido? Enfim, a proposta está na mão do Colo-Colo e a gente vai buscar, né, cada vez mais informações sobre Alan Saldívia. Bom, olha só, hein? Desfalque certo, mas a gente vai falar aqui sobre contrato assinado. Desfalque certo e você não vai gostar do que eu vou falar aqui. Mas preste atenção. Carlos Cuesta assinou o contrato com o Vasco e é esperado, né, no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para a realização de exames médicos e ser anunciado pelo clube. Todos nós sabemos que na terça, um dia depois, fecha a janela de transferências. Então o Vasco acelera os processos, já fez aquele contrato, né, assinado a longa distância, e o Carlos Cuesta, reforço do Vasco, desembarca no Rio, provavelmente na próxima segunda-feira, tá lá resolvendo questões pessoais. Isso acontece, né? Tá mudando de país em si, não é muito simples, né? Muita gente muda de casa, dentro do bairro, sabe como que é o transtorno. Imagina a mudança de país. Então, vem aí Carlos Cuesta, reforço do Vasco na próxima semana chegando, a gente vai com certeza estar acompanhando todos os passos do jogador. Olha só, vamos falar aqui sobre desfalque, porque Vasco e Sport se enfrentam no próximo domingo e já tem desfalque certo no Sport, tá? O Lucas Lima não vai pro jogo. O Lucas Lima está fora. E no Vasco também a gente tem um grande problema, tá? Só para você ter uma ideia, o Paulo Henrique também já foi avaliado. E o planejamento do Vasco é ter o jogador contra o Botafogo no dia 11 de setembro. 11 de setembro, Copa do Brasil. Jogo decisivo. O último das quartas de finais lá no estádio Newton Santos. Então, olha só. Sentiu uma contusão o Lucas Lima. O Paulo Henrique também sentindo uma contusão, vai ser preservado nesse domingo. Eu falo para você porque o Paulo Henrique, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor jogador desse atual elenco. Em fase, né? Óbvio, tem o Felipe Coutinho, não estou falando da parte técnica, sim, a fase do jogador é a melhor de todos que estão no atual elenco. Então faz muita falta o PH, né? O Paulo Henrique. Enfim, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Daqui a pouco eu estou voltando com mais informações. Se você está gostando das movimentações do Vasco, deixa o seu like e também ajuda pra caramba aqui o nosso canal, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.